Olá, meus alunos de Antropologia Jurídica. A parte um de hoje da unidade um será sobre antropologia e antropologia jurídica e conceitos antropológicos. Antropologia, e antropos significa o ser humano na sua totalidade. Logos significa ciência, estudo, conhecimento. Então seria o estudo como os homens, né? Todos os homens como seres humanos produzem mundo comum. Instituições, símbolos, rituais, regras, né? Instituições, você tem família, você tem igreja, você tem o Estado, você tem uma série de elementos que compõem as instituições. Símbolos, você tem vários símbolos, como vestuário, é, a maneira da pessoa falar, né? Rituais. Você tem, por exemplo, na igreja tem o ritual da missa, o ritual do casamento, rituais em todos os lugares, nas comunidades quilombolas, indígenas, e regras. Cada comunidade, cada tipo de sociedade tem suas regras próprias para definir como eles fazem o mundo comum deles. Qual que é o método da antropologia? A antropologia ela estuda da seguinte maneira: primeiro se faz uma observação empírica, o antropólogo tem que observar o comportamento daquele grupo que ele está estudando, para depois de coletar todos os dados, ele vai fazer uma reflexão teórica, tabulando os dados e comparando com aquilo que já foi escrito por outros autores sobre o assunto que ele estiver procurando resolver um problema, né? A antropologia ela busca fazer um deslocamento do olhar, ou seja, suspender o etnocentrismo, que é aquela mania, né, e até muita coisa até perversa, de colocar a cultura de um maior do que a cultura do outro. Por exemplo, os europeus sobre os africanos, no século XIX e XX, os portugueses sobre os indígenas brasileiros, os povos originários, os espanhóis, e assim foi. E ela pede para interpretar a prática em seus próprios termos, observando como cada grupo e respeitando, né? Relativação do social. Significa o quê? Que nada é natural, né, ou universal. Ou seja, tudo que acontece na sociedade, entre os seres humanos, é construção histórica e cultural. Não existe uma regra pronta e acabada na construção da sociedade. Não aprovar, mas compreender como cada grupo organiza sentidos e fronteiras. Você não precisa estar aprovando, né? Você pode se concordar, mas você tem que compreender como que cada grupo organiza seus sentidos e fronteiras, né? Por exemplo, como os quilombolas vivem, como os indígenas vivem, como vivem as comunidades na cidade grande, numa região de periferia, numa região de centro. Então, a gente tem sempre compreender cada um deles, né? Já a antropologia jurídica tem como objeto o direito como fenômeno social e não só a lei escrita. O que inclui nessa antropologia jurídica? Práticas normativas, além da lei escrita, né? Rituais dos grupos sociais, costumes, ordens não estatais, que as pessoas têm que observar porque cada um se comporta de uma maneira, né? O direito como processo seria o seguinte: regras não criam ordem automaticamente, são apropriadas e criadas pelo autor. Você pode colocar uma lei, as pessoas podem seguir. Por exemplo, que eu dei em sala de aula, as pessoas que saírem com animais à rua têm que recolher os dejetos que ele deixar ali nas suas necessidades. Tem pessoas que vai cumprir isso porque ela acha que é correto, né? Realmente não pode sujar a rua. Tem gente que vai cumprir ou até descumprir porque ela acha que não é obrigada a fazer isso, que isso é obrigação do poder público, né? Então, por isso que não é automático uma regra ser criada ou obedecida. Pluralismo jurídico, a antropologia cuida disso, uma coexistência de múltiplas ordens normativas. Existem as ordens que vêm do Estado, existem as próprias regras da comunidade, das religiões, né, dos povos tradicionais, cada um tem a sua maneira de comportar, suas regras próprias, né, como é feito em cada lugar. E isso desafia a ideia de um único sistema legítimo. Não é só uma lei que vale. O que vale como que vai se aplicar isso e como que são as regras dentro de uma comunidade.
Então, o antropólogo jurídico, ele tem que observar, seja, o direito como fenômeno social. Em que a antropologia pode contribuir para a formação do jurista? Crítica à neutralidade normativa. A aplicação envolve sujeitos, interesses, cultura. A lei não é neutra, ela tem que se envolver, ela tem que se saber como que cada um vai reagir, quais são as necessidades daquele grupo, como que eles vivem há milhares de anos, centenas de anos, né, há décadas, como que é o comportamento dele, como é que é a cultura dele, quais são os interesses de cada grupo. Então, você não pode baixar uma lei. Eu dei um exemplo, né, também em sala de aula, no Código Civil, né, o primeiro Código Civil brasileiro, proibia as mulheres de trabalhar. As mulheres, para trabalhar, tinham que ter uma autorização de juiz expressa em cartório, né, que o marido daria ou o pai daria para a mulher trabalhar. Se essa lei fosse aplicada, essa aqui valia para os grandes centros, né? Mas se fosse aplicar isso, por exemplo, numa comunidade rural, ela não seria, não tem aplicação, porque a mulher na comunidade rural, ela acorda cedo, vai trabalhar, vai para a roça, faz tudo, né? Produz cerâmica, produz objetos, está sempre trabalhando fora da questão do lar. Então, veja bem, no mesmo tempo, né, em espaços diferentes, a mesma lei não tem aplicação coerente, né? E amplia, então, a percepção de contato intercultural, a lei estatal, mais costumes e valores locais. O que é o jurista antropológico? Ele percebe o sentido das normas, hierarquias e limites da solução técnica. Tem coisa que pode, deve ser aplicada, tem coisa que não deve ser aplicada. Direito passa a ser mais reflexível, sensível à diferença e complexo, né? Ou seja, o direito para de ser uma lei dura, firme, que está lá escrita, e passa a ser mais sensível, mais reflexível, né, como um todo. Os conceitos antropológicos centrais, né, você tem a cultura, que é o sistema de significado que organiza experiência e ação social. Dentro da cultura você tem várias coisas, como a fala, né, o idioma, você tem o território, a ancestralidade, tudo aquilo que faz parte do dia a dia, não é, né, os rituais, os símbolos, né, tudo isso é cultural. Sociedade. Sociedades são como se articulam indivíduos e grupos em tempo e lugar. A primeira forma de grupo social é o primário, que é lá na família, depois vai para a escola, depois vai para os clubes de recreação, aí vai para a faculdade, aí vai cada vez mais vivendo em sociedade, que é a união de todos os grupos sociais. O princípio da alteridade é reconhecer o outro como o outro, sujeito de valor e experiência distinta, sem etnocentrismo. Você vai acreditar que o outro tem suas próprias experiências, sua própria cultura como um todo. E o etnocentrismo, que é tomar sua cultura como medida universal de civilização e moralidade. Então, quando aconteceu em 2022, várias pessoas xingando mesmo os nordestinos, né? Dizendo que eles são analfabetos, que isso, aquilo, outro. Ou seja, isso é colocar a cultura do Sul superior à cultura do Nordeste, né? Como os portugueses fizeram com os indígenas aqui, os europeus em geral, com os povos colonizados. Relativismo cultural é compreender a prática no contexto histórico simbólico, não aceitar tudo. É saber que existe, cada um tem seu contexto histórico e simbólico. E identidade, que são processos de pertencimento e autoafirmação, disputa por reconhecimento de direito. Todo mundo pertence a um grupo e quer pertencer de verdade, quer ter aquela identidade. O indígena tem a identidade dele, né? Quem mora num grande centro tem a identidade dele. Se você vai ser advogado, participar ali do grupo de advogados, você tem que aquele processo de pertencimento àquele grupo dos advogados, por exemplo, da OAB, ou etc, etc. Muito obrigado a vocês. Depois a gente volta com a parte 2 da unidade 1.